Eu estou aqui novamente, eu estou gravando História com H, ou se é História com E, quer dizer, se é um fato mesmo, se é um rumor, mas correu em muitos blogs, né? Eu vou... Tá, nos anos 90, uma senhora, existe uma região na rua NSK Chelyabinsk 40, e essa região é considerada mais radioativa do que Chernobyl. Para vocês terem uma ideia do que é Chelyabinsk, ela é considerada uma região mais radioativa do que Chernobyl, onde teve aquele acidente da usina nuclear. Como você sabe, Chernobyl foi evacuada, né? Porque as crianças que nascem em Chernobyl estão sujeitas a mutações, todo mundo que está ali pega câncer e coisas desse tipo, né? E aí aconteceu que nos anos 50, principalmente em 57, teve um grande acidente em Chelyabinsk, porque os russos eles tinham um programa nuclear secreto, e pela Rússia ser uma ditadura socialista, né? A União Soviética era uma ditadura de esquerda, não deve satisfação a ninguém, faz o que faz o que quer, faz e pronto, né? Não tem contestação em ditadura de esquerda. E eles tinham uma fábrica chamada Mayak, né? nessa área de Chelyabinsk, perto do vilarejo de Kestin, que é onde vai acontecer essa história que eu vou contar agora. Então essa companhia Mayak fazia enriquecimento de plutônio e urânio. E isso muito perto de um vilarejo de uns pobres civis, lá camponeses russos que moravam ali perto. Então a Mayak, né, essa companhia, ela tinha resíduos radioativos violentíssimos e nenhuma espécie de inspeção do efeito sobre os civis lá de Kestin. Aliás, né, se a gente for pensar assim na questão dos experimentos biológicos que governos fazem com humanos e tudo mais, até poderia ser de propósito, né? Colocar mesmo a fábrica perto dos civis para ver que tipo de monstruosidade ou de doença que a radiação do plutônio ia causar, né? É uma espécie de... É como, por exemplo, as vítimas de Hiroshima ensinam muito aos médicos o que acontece, né, nos sobreviventes, né? Ficaram com cego, com câncer, ficou estéril, isso e aquilo, né? Mas seja como for, não é disso que se trata. Nessa cidade de Kestin, né, nos Urais, né, existia um outro vilarejo chamado Kalionovi, com K e Y, Kolinovi, que também é perto dessa Kestin, que seria a principal ali da região, né? Nessa região de Chelyabinsk 40, são numerados os distritos, 1, 2, 3, 4, 40. E aí, em 13 de agosto de 96, existia lá uma senhora meio perturbada, que ela era aposentada, vamos dizer, por ser considerada esquizofrênica, por ser considerada mentalmente incapacitada para o trabalho. Mas ela, mesmo assim, ela era querida na cidade e as pessoas conversavam com ela e tudo bem. E o nome dela era Tamara Vassilievna Prosvirina. Tamara Vassilievna Prosvirina, né? E nesse dia 13 de agosto de 96, aconteceu uma coisa diferente na vida da Tamara. A Tamara, que era assim, ela não fazia nada o dia inteiro, porque ela não trabalhava, mas ela tinha uma maluquice estranha. Ela gostava de passear em cemitério, e as pessoas, os russos, levam muito a sério essa coisa de religião e tudo mais. Então, muitas pessoas põem flores no cemitério,
até muito mais do que aqui. E a Tamara resolveu, tinha o costume de catar as flores e decorar a casa dela com as flores de cemitério. Ela adorava fazer isso. E numa certa visita, né, ela voltou, pegou as flores e tal, e de noite, algumas horas depois do acontecido, né, ela sentiu um desejo estranho, aquela famosa coisa ufológica, o chamado, de voltar para o cemitério, para fazer uma visita de novo ao cemitério à noite. Ela era meio atrapalhada, né? E então ela não viu nada demais nisso. Ela pegou e foi. Ela sentiu uma voz interna, né? As pessoas falam que esquizofrenia é caracterizada pelas vozes, ou ouvir vozes. Mas também é a mediunidade, também é a capacidade de comunicação com os ETs, também é telepática e também se manifesta na forma de vozes. Então, na cabeça desses psiquiatras e tal, ela era louca. De repente, ela era uma médium, né? Será que ela era louca mesmo? Ela era uma médium, né? Nos padrões de quem é espiritualista, ela era uma médium. Nos padrões da ciência tradicional, uma doida. Então, mas de qualquer forma, ela era qualificada como paciente psiquiátrico, né? E ela era considerada como uma pessoa perturbada, incapaz de fazer qualquer coisa séria, profissional, por simples que fosse, né? Mas aí ela viu uma vozinha na mente, chamando ela para o cemitério à noite, e ela volta para o cemitério, né? Ela coloca um chale e tal, e volta para o cemitério no meio da noite. Quando ela chega lá, ela vê num túmulo, dentro de um túmulo, na abertura de um túmulo, um par de olhos. Ela consegue perceber um par de olhos olhando para ela. Parecia ser um gato do mato. Tem bichos, né? Também. E aí ela chega perto do túmulo e viu uma criatura de uns 25 centímetros, né? Que não era humana. Ela percebeu logo que não era um ser humano. Mas também não era um bicho, também não era um coelho, um esquilo, um gato, um cachorro, uma coisa normal. Porque era um ser que tinha uma cabeça em forma de cebola, quer dizer, tinha uma cabecinha em forma de cebola, com uma ponta, né? E, inclusive ela descreve como uma espécie de tulipa, porque parecia que tinha algumas coisas que saíam no alto dessa cebola, vamos supor, saía como se fossem folhas, né, de pele. Era um negócio estranho, assim, ela era como uma flor, uma coisa meio difícil de explicar. Na verdade, a descrição da Tamara é assim, a gente não sabe dizer exatamente o que ela viu, né? E que esse ser tinha olhos de gato, né? E que ficavam abrindo e fechando e olhando para ela com os olhinhos de gato, né? Nariz, aquele nariz que a gente chama de nariz de Grey, ou seja, sem nariz, só com 2 furos. Boca também, aquela boquinha de Grey, com risco. Um ser que a gente entenderia como um ET. As mãozinhas do ser, que ela entendeu como um bebê por ter 25 centímetros, tinham 3 garras, assim, eram 3 dedos com garras, né, como se fosse uma pata de uma galinha, né? E aí ela percebeu que o ser também não tinha orelha. Quer dizer, ele tinha uma forma humana no sentido de ele ser bípede, né? Ter 2 braços e 2 pernas. Então não era um cachorrinho que tinha 4 patas, né? Ou uma coisa assim. Tinha uma feição que lembrava o humano, mas sem as partes humanas, que é a boca, o nariz, a orelha, as coisas que identificam um humano humanoide. Então era uma coisa esquisita, né? Ela falava assim, tinha uma cabeça que parecia composta de 5 pétalas, quer dizer, que aquela forma de cebola ali, quando chegava lá em cima, ela formava uma espécie de abertura, né? E os olhos eram de gato, exatamente como de gato, aquele olho que é vertical, né? Mas não parecia um felino, tá? Embora tivesse o olho de gato, tá? Então vamos falar isso também. Também não era um ser felinoide. A criatura não falava,
mas ela tinha fazia uma espécie de uma espécie de ruído, né? Que ela não sabia dizer se era uma linguagem ou se era um choro, né? É, não adiantou nada, ela não conseguia saber o que era aquilo. Ela falou assim, talvez fosse a língua que ele falava, ela achou. Bom, ela sentiu pena do bichinho, do ser, do ET, do que fosse, pegou, levou, ela era, sim, por ela ser tão louquinha e tal, ela não tinha preconceitos, né? Então ela não ficou com nojo, com medo, ou achou que aquilo era radioativo ou perigoso. Ela pegou no colo e levou. Embrulhou num pano, levou. Né? Se ela não tinha aquela racionalidade normal, né? Que na verdade é medo, né? Aí ela começou a examinar o bebê, ela percebeu que o corpo era muito frágil e meio gelatinoso, era um corpo muito mole, e parecia que aquilo quebrava, entendeu? Era um ser muito frágil, né? E ela tinha o ser tinha uma pele cinzentada e com alguns pontos marrons, né, na altura da cabeça. Cabelo nem pensar, nenhuma espécie de pelo, pelagem, né? E os olhos eram escuros e também não tinham a pálpebra, eles estavam permanentemente abertos, né? Sexo indefinido, não se via órgão genital, que é outra coisa que o humano sempre tem, né? Uma definição sexual. E a criatura também não tinha umbigo. Então, evidentemente, ela não tinha nascido de um parto, de um útero, né? Então, mais uma coisa esquisita. Bom, aí ela não sabia o que fazer com essa Alexenka. Ela chamou o ser, de Alexenka, que significa como se fosse Alexandrinha. Ela se apaixonou pela criança, pelo ser, falou assim, essa aqui é a minha cute Alexenka, está escrito aqui no site em inglês, né? Minha gracinha de Alexenka. Ela adotou aquilo como um bebê, entendeu aquilo como um bebê, né? Como o ser não tinha lábios, tinha só um risco, que era aquela boca risco, a famosa boca do Gray, sem nenhuma formação labial, mas tinha uma língua grande, que ela achou que a língua estava desproporcional à boca, como se impedindo a criança de comer, ela achou, na cabeça dela. Então ela correu a ela pegar dar uma bala, um caramelo, um toffee, né? E a Alexenka, o bebê Alexenka colocou na boca, chupou a bala e absorveu, né? E no que ela absorveu, ela começou a suar. Uma coisa muito estranha. Dizem que os Greys se alimentam pela pele, né? Então eu não sei se isso é verdade, se era um híbrido de Grey ou alguma coisa com elemento de genética Grey. O bebê começou a exalar um suor por todos os poros, e esse suor era muito doce, tinha um cheiro gostoso e adocicado, né? Que impregnava o pano que ela enrolou a Alexenka, né? Depois ela tentou dar água para o bebê. Também ingeriu a água. Depois leite numa colherinha. Também a Alexenka aceitou, né? Quer dizer, parecia que ela era compatível com as comidas da terra. Ela podia comer as comidas da terra sem morrer. E aí o suor sempre aparecia. Toda vez que ela alimentava o bebê, o ser, a Alexenka, a Tamara via um suor saindo, e esse suor, aonde a Tamara tivesse, a Alexenka tivesse deitada, exalava e impregnava os móveis. Ela tinha um cheiro doce, interessante, estranho, diferente, né? Então a Tamara constantemente secava o bebê com um pano, né? E a criatura ficava ali meio que parada, sem se mover, frágil, né? Não morria, mas também não melhorava. Não crescia, porque talvez não fosse um bebê, fosse já a forma adulta dela, e tivesse só fraca. De tempos em tempos ela mexia as perninhas, a única coisa que ela fazia, né?
No dia seguinte, a Tamara, por ser mentalmente, por ter problemas mentais, né? Ela não viu problema em contar para todo mundo que ela tinha um ser não humano na casa dela. Então ela chegou na vila e falou assim: eu tenho um bebê agora, que é um ser que não é humano, que tem uma cabeça que parece uma cebola e que tem olho de gato e que mora na minha casa e eu sou a mãe dele, né? Como ela era considerada maluca, as pessoas não ligaram e falaram assim: ah, é mais uma brincadeira, é mais uma visão da Tamara, né? Eles tinham uma relação benigna com ela, de achar que ela era assim mesmo e tudo bem, né? Também ela não era perigosa, entendeu? Só que ela tinha um filho, e esse filho casou com uma mulher que por coincidência se chamava também Tamara. É um nome comum na Rússia. E aí essa Tamara que era a nora, foi lá, e elas conversaram amigavelmente e tal, passaram uma tarde juntas, de repente a Tamara, a senhora que tinha problemas, vai lá na cozinha e fala: olha, eu vou precisar me retirar que é hora de alimentar a minha Alexenka. Aí a outra ficou quieta, né? Pensou assim: bom, é delírio mesmo, deve ser uma boneca, né? Aí ela vai junto no quarto onde está a Alexenka e vê que tem mesmo um ETzinho, um ser ali estranho, né? E aí ela conta pra mãe dela, a nora conta pra mãe, conta pra que seria a sogra do filho da Tamara, né? Ó, tem um ser esquisito lá. A outra vai lá ver também, né? E aí elas pensam o que fazer, elas pensam o seguinte: olha, deve ser um bicho estranho que a gente não conhece, né? E além de tudo, essa dona Tamara, a Tamara velha, né? Tá feliz, né? Vamos deixar quieto, deixa que se for um esquilo, se for um cachorro do mato, ela tá nutrindo, é um bichinho de estimação. A atividade deles. Mas é verdade, essas coisas acontecem assim, porque o ET não é tão assustador assim, às vezes. Então, principalmente naquela situação de defesa ali, com um corpo de bebê de 25 centímetros. 25 centímetros não dá medo de ninguém, né? Não parece um bebezinho. Menos que um bebezinho. Um bebezinho humano nasce com uns 50 centímetros, mais ou menos. Quer dizer, metade do que seria um bebê, um prematuro, né? Ela achou, sei lá, o que fazer com aquilo. Não precisa falar nada. Nós não vamos denunciar para a polícia porque não é uma criança desaparecida, não é um ser humano, evidentemente, né? Então a polícia também não tem uma mãe biológica humana procurando. Então eles resolveram não falar nada. Mas sempre tem um espírito de porco, né? Em todas as coisas tem né? Né? Que ligou para uma clínica psiquiátrica e falou, um vizinho chato, falou que tinha uma coisa estranha acontecendo na casa. E como eles pensaram assim: bom, ela é sozinha, ela é esquizofrênica, vai que ela sequestrou uma criança e tal. Eles vão lá e não veem a Alexenka, eles pegam só a mulher. Eles levam a Tamara para a instituição e a Tamara ele fala assim: olha, ela piorou, ela está surtando. E aí eles começam a sedar a Tamara, e a Tamara fala: não, me deixa voltar para casa, tem um bebê lá, tem não sei o quê. Eles acham que é um delírio de esquizofrenia e prendem a Tamara do mesmo jeito, e ela nunca mais vê a Alexenka. E existia um vizinho, né, chamado Nordinov, né? E esse vizinho que se chamava... o primeiro nome dele eu não estou chamando. Vladimir Nordinov. Vladimir Nordinov sabia da história do bebê e tinha uma amizade com a dona Tamara. Então ele fala assim: nossa, eu preciso salvar o bebê da Tamara. Ele houve alguns dias depois que isso aconteceu. E infelizmente quando ele chega lá, o bebê já está morto. Né? Ou o ETzinho já está morto. Né? Seco. Né? Ele não apodreceu, né? Talvez porque até ele não fosse digerível pelas bactérias, não fosse compatível com o nosso DNA. Porque você sabe que para o cadáver apodrecer é porque as bactérias podem digerir.
talvez um ser extraterrestre elas não pudessem digerir. Então ele simplesmente secou. Não tinha compatibilidade, as bactérias não ingeriam aquilo. Né? Porque não tinha como apodrecer, os vermes, as coisas não comiam aquilo, aquele corpo. Então secou, ficou uma múmia seca, ficou uma múmia natural. E ele ficou muito desesperado, ficou muito triste com aquilo, o Vladimir, né? E aí ele não sabia mais o que fazer. Levou para casa o bebê, ou seja, vou devolver para Tamara quando ela voltar. O bebê, que era um ser, não era uma criança, falou assim, não vou levar para o padre para enterrar, não vou... Né? O que a gente faz? Pertence a Tamara, eu vou esperar a Tamara sair da clínica e devolver. Só que, infelizmente, esse senhor Vladimir, ele tinha uns rolos com a polícia. Porque ele tinha roubado... Existe muito aquela coisa na Rússia de fazer gambiarra, puxar eletricidade. Ele tinha puxado eletricidade e a polícia foi lá. Quando a polícia foi lá prender o Vladimir, encontrou um cadáver. E por estar seco, eles não sabiam se era um bebê ou se era um animal, mas tinha 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, então é um bebê. Por mais que tivesse desfigurado, a polícia entendeu aquilo como sendo um cadáver humano. Aí ele se enroscou muito, aí ele teve muito problema, e aí eles levaram pro IML, levaram o cadáverzinho pro IML. Quando chegou no IML, os médicos falaram assim, ó, isso aqui não é um ser humano. Eu não sei o que é isso, mas não é um ser humano. Né? Quer dizer, e aí aquilo ficou inconclusivo. E aí o investigador de polícia falou assim, então é um ser extraterrestre? Aí o chefe dele falou assim, isso é um absurdo, se você falar isso eu vou te denunciar, eu vou acabar com você, não sei o quê. Então ele ficou proibido, ele ficou numa situação, aquela estação de polícia ficou numa situação estranha, em que não podia enviar aquilo para as autoridades, porque não podia dizer que era ET, não era um bebê, também não era um animal. Então aquilo ficou meio que sem saber o que fazer. Né? Mas aí o investigador de polícia, né, ele ficou meio injuriado com aquilo e chamou um grupo ufológico que tinha na Rússia, chamado Academia Estelar de Contato de Zolotov. Sei lá o que é isso. A 200 quilômetros, é um grupo ufológico qualquer que tem lá na Rússia. 200 quilômetros na cidade de Kamensk-Uralsky. Tudo bem. Aí a organizadora desse grupo se chama Galina Semenkova. Pegou o corpo mumificado, né, para fazer a sua experiência. Falou assim, estou feliz, né, achou um cadáver de um ET, é a glória para qualquer ufólogo, especialmente numa linha mais científica e tal. Mas aí o investigador começou a procurar a Galina, começou a ligar para a Galina e ele percebeu que a família estava meio evasiva. Falando assim, não, a dona Galina não está, a dona Galina isso, a dona Galina aquilo. Mas o que está acontecendo? Né? Aí ele foi lá ter com a mulher, foi lá perguntar, e a mulher falou assim, quando eu estava na estrada, com o cadáver, um disco voador veio e desceu e os ETs pediram o cadáver, que era da raça dessa Alexenka, que na verdade é um ETzinho pequeno mesmo. E eles saíram de um disco voador e falaram para ela, me devolve o nosso cadáver, devolve o nosso irmão, para a gente levar embora para o nosso mundo. Né? E aí diz que o carro dela desligou e que ela foi, ela não ia brigar com o ET, né? Falou, tá aqui. Né? Inclusive ela deu entrevistas para a TV japonesa contando essa história e tudo mais, não sei. Eu estou ainda procurando mais evidência de que essa história é real, se não é um tipo de romance, porque é tão incrível, né, que eu fico até na dúvida. Depois o que aconteceu? Aí depois também a TV japonesa se interessou pela história e foi procurar a Tamara, pelo menos para ouvir o relatório dela. Só que a Tamara ficou presa na instituição psiquiátrica e ela fugiu, né? E ela saiu correndo nua pela estrada e foi atropelada, entendeu? E morreu também, entendeu? Isso em agosto de 99.
ela já estava morta, e aí que sobrou só mesmo os panos, né, que tinham o tal cheiro com do corpo, que envolviam o corpo da Alechenka, da bebê Alechenka, né? Aí está dizendo aqui no blog que eu peguei, a história de Alechenka ainda está em progresso. Os japoneses decidiram fazer uma investigação aprofundada, buscando os documentos, né, no documentário Traços da Pequena Alienígena Alechenka, na TV Asahi, S-A-H-I, S-A-S-A-S-A-H-I, Asahi TV Company, está fazendo uma investigação sobre essa Alechenka. O que eu acho disso? Bom, o que eu acho disso é que eu acho isso incrivelmente fantasioso, e eu acho também ao mesmo tempo fascinante. Eu acredito que existem cadáveres de ETs, aquele do Chile que o Stephen Greer está investigando, eu acho que é real, né? Embora, sim, existam muitos rumores, e como o cadáver da Alechenka não existe, o que está acontecendo, que eu aviso a todos, é que está surgindo uma porção de pessoas que fazem bonecos e falam que é a Alechenka, entendeu? Cadáverzinhos de monstrinho, né? Assim, de escultura, né? Dizendo que é a Alechenka. Se você vira uma imagem dizendo que é a Alechenka real, não é, porque não foi encontrado o cadáver da Alechenka, tá? Então o que você vai encontrar na net por aí, se você colocar Alechenka, A-L-E-S-H-E-N-K-A, Alechenka, caso Alechenka, Alechenka Case, Alechenka Story, você vai encontrar só milhões de fotos de um esqueleto com cabeça pontuda, mas que é uma reconstrução artística desse ser, tá? Então não se iludam que vocês não estão vendo a real Alechenka, e eu não sei se a história é real. Eu estou ainda investigando. É como aquele caso dos OVNIs da Rússia, do livro secreto dos OVNIs da Rússia. Surge muita coisa que vem supostamente da Rússia, né? E que pode ser uma brincadeira, pode ser um tipo de rumor, um tipo de fraude, porque a Rússia é muito grande, né? E tem todo tipo de gente lá, e eles são de uma certa forma abertos para isso também, né? Para a ufologia, para o estudo do sobrenatural e tal. Eles são um povo espiritualista também, como os brasileiros por natureza. Então eu não sei bem ainda o que achar desse caso. Acho que, se for verdade, é lindíssimo e triste, né? Extremamente triste. Vamos supor que seja real, é uma história muito feia, muito triste, de como que... de imaginar que a bebê Alechenka morreu lá e que a mulher ficou presa injustamente, e essas coisas que acontecem, que são da vida mesmo, tá? Se é verdade, se não é, eu aceito opiniões, tá? Estou contando só o relato, vamos aguardar mais informações. Essa TV japonesa, Asahi, realmente vai levar à frente. Se for possível analisar os tecidos, pelo menos você vai encontrar substâncias alienígenas deixadas no chão, assim, por exemplo, aquelas gosmas de ET, né? Já foram vastamente registradas na ufologia americana, né? O Darrell Sims já coletou amostras de, né? Teve aquele outro australiano que tinha um pelo de ET, esse tipo de coisa, assim, não é tão difícil. Agora, realmente é uma pena a gente não ter, infelizmente, o cadáver da Alechenka, né? Se não foi, se aquela galinha está mentindo, e foi, na verdade, a polícia que pegou, os militares russos que pegaram aquilo e falaram para ela que ela ia morrer se falasse, entendeu? A gente não sabe. Tá ok, pessoal? Bela história, mas não sei mais o que dizer, tá bom? Caso da Alechenka, na Rússia, em Chelyabinsk 40, que teve um grande acidente em 1957 de espalhamento de radiação. Ok? Chico Penteado, namastê, muito obrigado.